Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um Despertar no 12 Despertar hoje, 555. Bora, me atualizaram ontem do número do nosso Despertar, 555. Bom dia, bom dia! A gente já entrou, já saiu, já bloqueou aqui várias vezes. Não sei o que houve. O Insta tá bloqueando e derrubando a live. Então, começando a live um pouquinho mais tarde hoje. Quem aí já tava na live, caiu e entrou de novo, né? O pessoal tá no 12 por aí. Bora para mais um dia maravilhoso, mais um dia abençoado. Vai chegando, vai compartilhando, vai colocando o dedo nesse coração. Vai colocando o dedo nesse coração e vai falando assim: obrigado, Jesus, por mais um dia. O que você quer agradecer nessa manhã? O que você quer declarar nessa manhã? Já vai chegando aí, vai escrevendo. O que você quer declarar nessa manhã? O que você quer agradecer nessa manhã? Vai se posicionando, pega papel e caneta, porque hoje vai ser um dia no 12. Vai chegando, vai colocando aí um coração verde se você é do Meta, se você é um especialista em quebrar recordes, um EQR. Vai colocando um coração amarelo se você é uma anja, um anjo do despertar, que tá aí acompanhando os grupos, que tá ajudando todos os grupos. E um coração azul se você é um oficial imparável e já passou pelo método SSS. É isso aí, gente. Bora movimentar. Vai escrevendo também qual cidade você tá, que cidade você representa. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um dia. É isso aí. Bom dia, bom dia. Vamos chegando no 12 para fazer acontecer. Mais um dia maravilhoso, um dia abençoado. A gente está aqui seguindo com o Despertar e hoje tem uma convidada muito especial. A gente vai ter alguns convidados aqui nos próximos dias. E tudo isso para que você aprofunde ainda mais o conhecimento, para que você tenha aí mais experiências, mais entendimentos sobre tantas coisas. Tô vendo aí que tem gente de Nova Friburgo, Várzea Paulista. Ei, Várzea Paulista, bora! Quem mais? Sinop, no Mato Grosso, Rio Verde, Goiás, Paracuru, Ceará. Uou! Ceará no 12 por aqui. Rio Grande do Sul, minha conterrânea, gaúcha. Olha só, tem gente que veio da corrida de Olambra desse final de semana. Que bom, fico muito feliz. Marília, Vitória, quanta gente. Isso aí, eu gosto muito de ver as cidades de vocês, gente, pra gente ver como esse movimento se espalhou, né? O movimento Despertar, ele começou em 2020 e tem se espalhado pelo mundo afora. A gente tem gente que assiste até lá no Japão com um horário completamente diferente. E eu fico muito feliz, né? Porque é algo que realmente Deus colocou nos nossos corações aqui e que tem feito toda a diferença para tantas famílias, para tantas vidas. E hoje, para a gente começar, a gente vai... Normalmente a live começa às 6h12 até 6h40, 6h50. A gente hoje vai falar de Mateus 15. Então já anota aí, Mateus 15, de 1 a 20. Mas para falar de Mateus 15, de 1 a 20, eu quero chamar aqui uma grande amiga, Fabiana, e a Fabi, lá do Rio de Janeiro, ela carrega um conhecimento muito profundo da palavra, assim como a gente vai ter essa semana também o Matheus Correia, que é um grande amigo que também tem um conhecimento muito profundo da palavra, uma vivência com Cristo de forma linda, e a gente vai estar trazendo aqui eles para também estar com a gente na live do Despertar, tá bom? Então bora lá, vou chamar aqui, cadê você, Fabi? Manda um oi aqui pra mim, amiga, pra eu poder te colocar na live. Vocês estavam com saudade da Fabi, né, gente? De vez em quando ela entra aqui comigo. Cadê? Cadê? Manda um oi pra mim, Fabi, pra eu poder te colocar aqui. Bora, braba. Aqui. Bom dia. Oi, bom dia, amiga. Bom dia. Como é que você tá, amiga? Tudo no 12. Já tá no
Doze por aí. Eu não estava conseguindo visualizar, a live não aparecia para mim. Acho que Eu tive que entrar e sair várias vezes. Ela estava travada aqui, não sei o que aconteceu. Acabou atrasando aí um pouquinho, mas acabou que no final deu certo. Sempre dá tudo certo no final, né? Ó, tem gente que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem gente que já está aqui há 555 dias. Mas não tem Ei, problema, não. O importante é que você tá, entendeu? Você está chegando, já sai esparramando aí, porque hoje tem, né, Fábio? Fábio, nós estamos vambora. aqui em Mateus 15. Em Mateus 15, ele vem falar. Nossa, achei lindo essa parte aqui. Muito É, profundo, né? muito, muito profundo a clareza que Jesus fala, né? Eu vou ler aqui e você explana, pode ser? Sim, Então, o pessoal falou, pessoal, então só para contextualizar aqui para vocês, eu vou ler e a Fábio vai entregar o que Jesus traz aí para ela no coração dela. Então, olha só, os escribas e os fariseus eram aquelas pessoas que perseguiam Jesus, né? E eles, quando viram Jesus chegar, eles perguntaram para Jesus: por que que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Naquela época, né, Fábio, eu estava aprofundando aqui um pouquinho, era uma lei judaica ter que lavar as mãos, né? Então eles não tinham que fazer, não lavava as mãos por um ritual de higiene. Era não. simplesmente um ritual que eles tinham que fazer, É, um ritual religioso, e que às vezes a água era até mais suja do que a água que nem boi bebia a água de tão suja que era, mas era um ritual que tinha que existir, de lavar as exatamente. mãos com o dedo para cima, com o dedo para baixo. Era um ritual que tinha ali. Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus para a vossa tradição? Ou seja, eles estavam querendo cobrar por uma tradição deles, mas eles não estavam honrando a outra tradição que Deus havia dado. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar seu pai nem sua mãe, esse estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus também pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinam como doutrinas e mandamentos aos homens. E ele, chamando a multidão, lhes disse: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, chegando a ele, seus discípulos disseram: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo isso. E ele respondeu: toda a planta de meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa cova. Então Pedro lhes disse: estais vós também sem compreender, Pedro? Aí ele diz: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora. Mas essas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar a mão não contamina o homem. Forte demais, hein, Fábio? Muito forte. Grace, na verdade, o contexto bem simples e muito atual, né? Um grupo de fariseus, de religiosos, eles estão questionando a lei feito de cumprimento de regras, né? E E julgando, né? julgando e de questionamentos aqui, todos eram com relação à lei, às regras. E, na verdade, o desejo de Deus é o cumprimento daquilo que nós entregamos através do nosso coração, né? Eu mensagem porque ela é muito prática, que não adianta a gente se amar, dizer que amamos a Deus, se a gente não ama os nossos irmãos, se as nossas práticas, os nossos comportamentos não condizem, né, com aquilo que a gente fala.
E às vezes a gente tá falando coisas, tá explanando coisas que não é uma realidade do nosso coração. Ele diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E dentre tantas coisas que o próprio Jesus sabia que procedia dos judeus, o comportamento que aqueles fariseus tinham, ele está dizendo que não se cumpriria a lei. É impossível uma pessoa conseguir, né, o cumprimento total de vivenciar aquela lei, aquele monte de mandamentos, né, que eles estavam explanando. Inclusive, ele disse a honrar o pai e a mãe. Ele está falando a respeito de coisas muito básicas e de que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Então, é uma falta, é uma questão de você trazer para o evangelho, né, um peso que o evangelho não nos proporciona. É de a gente colocar diante de servir a simplicidade do evangelho, que é simplesmente resumida através do amor e dos comportamentos explanados através do nosso coração. E ele está falando aqui do coração, né, daquilo que você... Não é aquilo que você come que te contamina, mas é aquilo que sai da tua boca que contamina. Porque esse é um ditado muito comum, né? Que a gente fala que a boca fala, o que o coração Tão sente. cheio, né, Grace? Tá cheio. E aí a gente vai conhecendo, né, o que está no coração da pessoa através das suas palavras, né? Um Total. momento de ira e no momento bom do dia a dia a gente vai vendo como pessoas que você começa a conversar com ela, elas explanam o tempo inteiro aquilo que está no coração dela, falando mal das pessoas, maldizente. E Ela na não verdade, assim, o que a gente observa é o julgamento, né, Fábio? exatamente. Então, os fariseus estavam ali julgando pela lei do homem, ou seja, eles estavam ali justificando uma lei para poder achar um problema. E quantas pessoas hoje, no dia de hoje, continuam fazendo a mesma coisa, vestido de achar que está correto o modelo da vida que leva e julga o outro. Então, quando você permite isso, também você está dando espaço para aquilo que não é o que Deus solicita aqui para a gente, né? E aí, quando Jesus fala assim para eles em relação a pai e mãe, porque também era um mandamento e eles aceitavam que as pessoas, quando estavam cansadas de cuidar do pai e da mãe, pagassem só um dízimo ali para a igreja e estava livre do pecado. Ou seja, eles negociavam alguns pecados, mas o lavar a mão eles queriam exigir dos discípulos. E aí, quando Pedro pergunta, ele afirma, né? Aquilo que come, você joga fora, mas o problema é aquilo que você fala. E eu olhando para isso, sabe, a profundidade disso, trazendo para o dia de hoje, e ele fala assim, ó, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Por quê? Porque aquilo que a gente fala entra no nosso ouvido e contamina ainda mais o nosso coração. Ou seja, é uma roda que fica cheia. Então, Sai do coração que está cheio, sai pela boca, entra aqui de novo, volta para o coração para contaminar ainda mais. Então, a palavra ela tem ali poder de vida e poder de morte. Quanto mais a pessoa vai fazendo esse filtro, ela está fazendo um filtro sujo, né? Ela está fazendo um filtro sujo e está repetindo, repetindo, repetindo. Ainda para frente ele fala, aquilo que você come vai lançado fora. Olha que jeito bonito de falar, que a gente sempre fala, né? Então, assim, aquilo que você come, você mastiga, você joga fora. Mas aqui, as coisas que procedem da boca procedem do coração. E isso contamina o homem. Então, olha como é profundo e forte isso que ele está falando aqui, da questão do poder que a palavra tem e que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né, Fábio? Grace, o Jesus era perseguido o tempo inteiro. E em todo momento eles ficavam tentando achar alguma coisa, né, nos discípulos, no comportamento de Jesus, para questionar e condenar. E aqui foi o momento que eles percebem que os discípulos não lavavam a mão, né? E estava fugindo das regras, né, do tradicionalismo da religião. E é exatamente nessa simplicidade de coisas, Grace, que a gente, vivenciando a religião, a gente vai cometendo o erro, né, de estar o tempo inteiro julgando, acusando, colocando um peso sobre as pessoas que o evangelho não proporciona. Porque o evangelho é simples e ele pode ser leve, né?
e a gente acaba trazendo para as pessoas um peso. Tem uma frase que diz que quando a gente. O Pedro fala de João, sabe-se mais de Pedro do que de João, porque normalmente vai trazendo um tipo de acusação para as pessoas que normalmente é aquilo que está no nosso coração como um desejo, né? Um desejo curtido, um desejo incubado. Eu me lembro, Grace, eu como fui uma religiosa, né? De uma determinada igreja, cuja a minha roupa precisava ter uma certa doutrina, né? A gente até brinca muito aqui sobre essa questão. E com todo respeito a quem está aqui, que acha isso importante, eu vou ressaltar para vocês algumas experiências, Grace. Por exemplo, eu vim furar minha orelha a primeira vez com 15 anos, porque eu não podia furar a orelha, eu não podia cortar o cabelo. Eu cortei o cabelo no dia do meu casamento, Grace. Meu cabelo quando eu ia parar o cabelo, eu tinha que aparar o cabelo no altar, no dia da Santa Ceia, entendeu? Por quê? Porque era dito para mim que aquilo ali tiraria minha santidade. Nossa. Foi me posto que eu não podia brincar, eu não podia jogar futebol. Eu joguei futebol de saia por muitas vezes, porque eu sempre fui apaixonada por futebol. E, por exemplo, esse mês de julho, eu estava brincando com uma amiga essa semana, que está tendo aqui uma feira dos Paraíbas e tem quadrilha todos os dias. Eu dizia, todo mês de junho eu me desviava e só voltava para a igreja em agosto. Porque eu queria dançar quadrilha. Olha o peso da religião fazia comigo. Fazia eu dizer, achar que eu estava negando a Cristo, renunciando o amor dele por minha vida, o evangelho dele. Por quê? Porque eu queria ter um momento de lazer, eu queria ter um momento de distração, eu queria brincar como uma menina comum, como qualquer outra criança, pré-adolescente e adolescente. Só que foi dito para mim que para eu jogar futebol eu tinha que me afastar da doutrinação da igreja. Foi dito para mim que se eu cortasse o cabelo, eu era menos santa, e eu ia estar infligindo uma regra que o Espírito Santo de Deus ficaria triste comigo. A questão da religião, para você que está aí nos assistindo, é esse peso de uma cobrança que não nos foi dada, não nos cabe a nós colocar peso sobre as pessoas e muito menos carregar um peso que o evangelho não proporciona. O evangelho é leve, ele é simples, ele é pautado pelo amor. E os nossos comportamentos, que são regidos através do nosso coração, é de maior importância para Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 139, o salmista fala que ele sonda o nosso coração, que ele conhece o nosso caminho, que ainda que a palavra nem chegou à nossa boca, ele já sabia o que nós íamos dizer. Muito contextual com a nossa fala aqui, Grace, quando o salmista diz que ainda que a palavra nem chegou à minha boca, ele está dizendo o seguinte: não adianta eu fingir ser uma pessoa que eu não sou diante de Deus. Porque eu posso nem ter falado, pois ele já sabe o que está no meu coração. Então, embora as pessoas emitam sinais, nós podemos realmente enganar pessoas, né? Através de uma falsa vestimenta, de um comportamento. Eu posso colocar uma máscara, mas eu só engano os homens. Por isso que o Salmo 139 diz que ainda que eu não fale absolutamente nada, ele já sabia o que eu ia dizer. E ele diz assim, olha, ele me sonda no meu deitar e no meu levantar. E ele vê se há em mim algum caminho mau. E ele tem poder de me conduzir por outro caminho, que é o eterno. Então, imagina, Grace, eu fui uma menina, uma criança que fui pautada de brincar de futebol. Aí eu precisava, no dia que tinha os campeonatos aqui, quando eu fui chamada para jogar futebol, como eu joguei, né, futebol. Aqui tem muitos times de futebol femininos, e aí eu precisei me afastar da igreja. E eu chorava, pensando que Deus não estava gostando de mim, e eu ficava entre o futebol e entre Jesus. Não. E eu fiquei muitas vezes, Grace, eu fiquei dividida entre Deus e a doutrinação da religião. Porque a doutrinação da religião me trazia um peso, e eu carreguei esse peso. E ao pensar que Deus era mau, que Deus ele estava me trazendo uma escolha. Eu tinha que fazer uma escolha, mesmo eu não tendo maturidade para escolher que se eu queria Deus ou a bola. Você está entendendo, Grace? Não. E então eu estou contando esse fato aqui, Grace, por exemplo, de
algumas coisas que eu precisei viver e fazer, principalmente não usar calça e nem bermuda em tempo algum. E não era uma saia, Grace, uma saia bonitinha de menina, era uma saia que tinha que ter uma doutrina. A saia era abaixo do joelho e para ir para a igreja tinha que ter pelo menos 20 centímetros acima da canela. Então não era nem uma saia da moda, Grace, era uma saia bem feia mesmo, sabe? Então, eu brinco quando eu vejo alguma foto minha do tempo que eu era uma velhinha. Eu era uma velhinha, uma criança, uma adolescente com a imagem de velha. E eu me lembro uma vez que eu questionei a Deus que eu fui meio que obrigada a passar o ano novo na igreja. Olha pra você ter noção, né? Eu tinha tanto problema com isso, Grace, tanto problema com isso, que quando eu a primeira vez que eu passei o ano novo fora da igreja de um culto foi com você na praia. Porque a Grace desviou a Fabiana Pires da doutrina, da sã doutrina. Eu recebi algumas críticas naquela época ali, que eu postei foto com você na praia, né? De branco ainda, né? Parecendo, né? De uma outra religião. Olha que peso, Grace, né? Que peso É. foi dado para mim. E daí, Grace, eu fui aquele dia na praia passar o ano novo com você, foi muito maravilhoso. E olha que interessante, eu ainda estava com conflitos se eu realmente não deveria ter estado em um culto, em um lugar, né? Por quê? Porque as pessoas, eles acham que a presença de Deus é limitada a um lugar. É uma caixa da religião, entende? Então, é sobre isso. É sobre essa coisa de nós não sermos pesados nem a ninguém, muito menos a você mesmo. E eu mal sabia que Deus se alegrava com desfrute de quando eu estava vivenciando as experiências da bola. Eu adoro bola, você já deve ter visto eu jogando. Eu adoro bola, eu posso ver uma bola. É o desfrute de eu vivenciar a experiência de fazer coisas que uma criança comum faz. Mas os fariseus estão aqui incomodados, né? Se o discípulo lavou a mão. Eles estão incomodados, como acontece quando Jesus e o Pedro entram numa casa, eles vão bater na porta e perguntam: seu mestre não paga imposto? Aí Jesus falou: mas os filhos não entendi, não pagam imposto. O imposto é para os de fora, o imposto é para os visitantes. Então, não era sobre apenas a cobranças indevidas e nem o peso de ser jogado. É sobre o incômodo de compreensão de por que ele está fazendo algo que eu até gostaria de fazer, mas ele acha que não pode. Porque, Grace, eu vivi os lados, né, da religião, como eu já disse para você, você conhece um pouquinho aí da minha história, e eu vivi vários lados da religião, e um deles muito interessante, Grace, foi a experiência da doutrinação com relação à roupa. E normalmente o líder que nos faziam colocar roupas, acontecia alguns meses, ele caía num escândalo sexual. Então o problema estava no olho dele. Ele tinha problema com ver mulheres vestidas um pouco mais, né, femininas, porque aquilo trazia para ele desejos. Então o que ele fazia? Ele colocava uma prisão na pessoa por causa daquilo que estava no coração dele. Entendeu? Então tá muito ligado essa coisa das pessoas fazerem essa cobrança, de É. cobrar aquilo e elas no fundo, onde Não está. conseguem viver e cobra dos outros, né? E é muito Exatamente. importante a gente ter esse cuidado, né, Fábio? E essa clareza, porque muitas vezes as pessoas, não só dentro da religião, mas fora também, têm o hábito de julgar as pessoas. E não entendem, não conseguem olhar o porquê que talvez aquela pessoa esteja fazendo aquilo. Então eu falo que depois que eu comecei a aprofundar tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos, de entender, de ensinar sobre repetição de padrão, sobre a nossa mentalidade, sobre como aquilo que uma pessoa aprende, ela reproduz. E hoje você poderia estar lá dentro da igreja ensinando o leitor a fazer exatamente a mesma coisa e ser do mesmo jeito. Ou seja, uma alienação religiosa, uma alienação parental, uma alienação
de qualquer tipo, ela traz para a pessoa traumas, ela traz para a pessoa situações, bloqueio de inferioridade, bloqueio às vezes de inferioridade da imagem, bloqueio de um monte de situação que acaba refletindo por gerações naquela pessoa, se aquela pessoa não se liberta, né? Em todos os aspectos, né? Se a gente for analisar aqui, em outras palavras, Jesus está falando assim: não adianta você falar sobre algo e não viver. Então, quantas pessoas falam, pregam sobre algo e não vivem aquilo? Exato. Então, a gente vê isso o tempo todo. Então, a gente tem que ter cuidado. E uma coisa eu falo sempre, Fábio, a gente não consegue autoridade pela quantidade de seguidores. A quantidade de seguidores é meramente um número que está ali. A gente consegue a nossa autoridade de acordo com aquilo que a gente faz na nossa vida todos os dias. Quando você vive aquilo que você fala, quando você cumpre aquilo que você fala, quando você promete e faz. Então, aí você constrói um nível de autoridade. Agora, quando você para e acha que você é o dono da verdade, o dono da razão e passa o tempo todo julgando a todo mundo, você não está se permitindo evoluir. Então, quando a gente olha para esse contexto aqui, Jesus está falando assim, olha, vocês estão julgando que eu não lavo as mãos, mas vocês estão fazendo coisas muito, muito piores que isso. Então, às vezes, as pessoas estão julgando as outras pessoas, como eu já fui muitas vezes apedrejada também, até por falar de Jesus nas redes sociais. Teve gente grande que me chamou e falou assim: você é louco, você tem que parar de falar de Jesus, as pessoas não vão te seguir, as pessoas não vão comprar o seu produto, as pessoas, você falando de Jesus assim, você tem que parar, não tem nada a ver ficar falando todo dia cedo de Jesus. E hoje estão fazendo live falando de Jesus. Então eu falo assim, é impressionante como as pessoas, quando não têm o entendimento, elas sentam e julgam. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse olhar de fazer aquilo que está dentro do nosso coração também. Porque se você for se amoldar por tudo aquilo que as pessoas te julgam, você não faz nada na vida. Então você tem que ter a consciência daquilo que, quanto mais limpo está teu coração, quanto mais filtrado está teu coração, mais você consegue sentir e ter a clareza daquilo que você precisa fazer ou não. Então, eu lembro quantas vezes você já foi apedrejada, quantas vezes eu já fui apedrejada na vida, mas eu não vou parar por conta de uma pedrinha. A gente tem que entender o seguinte, que a árvore que leva a pedrada sempre é aquela que está dando fruto. E aí, a gente tem que ter essa clareza de que eu não vou parar porque o outro está achando que está certo, está errado. Se o meu coração está conectado direto na fonte, eu estou sentindo que você tem que seguir o teu caminho e parar de se preocupar com a opinião alheia. Eu fico pensando, uma pessoa como essas meninas que passaram pela mesma situação que você. Você pensa hoje como ela tem o bloqueio de autoimagem, de preocupar o tempo todo o que o outro vai falar se ela não tiver daquele jeito, o que o outro vai falar se ela não se comportar assim. Então, olha o peso que uma pessoa pode carregar uma vida inteira, né? E aqui o Jesus... pode falar, né? Uma pessoa botou aqui, depende da onde, pois Jesus... depende de onde nós estamos indo, porque a Bíblia diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Ela está falando do Salmo, que na verdade Jesus sentou-se várias vezes nas rodas, né? De pecadores, de pessoas, né? E na verdade não é onde eu estou e nem onde eu sento, é como eu me comporto nesses lugares. É isso que as pessoas Exatamente. Não é onde eu estou, não é onde eu me coloco, onde eu sento, né? É o que eu faço e como eu me comporto nesses lugares. Jesus, quando ele se assentou com essas pessoas, ele se assentou e trouxe conversão para os corações dessas pessoas. Inclusive, era uma das cobranças que os fariseus queriam fazer com Jesus. Você está se assentando com prostitutas, com cobradores de impostos, né? Como Mateus. Você está andando com gente ruim. Você tem que andar com gente boa. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, ele não veio para quem está são. E nós precisamos pregar o evangelho de amor para quem tem necessidade. E às vezes, esse escarnecedor aí, que está sendo exposto aqui, é alguém necessitado de Jesus, é um filho amado dele, tanto quanto eu e quanto você. Porém, Grace, a pessoa ainda não conseguiu visualizar isso, mas se eu não estiver dando ali uma palavra, se eu não me aproximar para eu ministrar e pregar o evangelho para essa pessoa, ela não vai ser ganha. Eu não vou ganhar e conquistar pessoas para o reino de Deus, né?
Então, isso é um assunto bem importante da gente ressaltar aqui, que eu repito, não é o lugar onde você está, é como você se comporta no lugar. Grace, eu já vivi a experiência. A roda dos escarnecedores era dentro da minha casa. Meus pais eram alcoólatras. Eu nascida numa comunidade e quando o alcoolismo ali imperava dentro de uma festinha que acontecia na varanda da minha casa, também acontecia drogas. Acontecia coisas na rua. Aquela roda, como eu ia fugir da minha própria casa? Por quê? Porque eu estava na roda dos escarnecedores. Então, eu já vivi a experiência de estar no meio daquele momento ali e eu orar algumas pessoas, eu falar de Jesus, eu ficar o tempo inteiro tentando quebrar aquele ambiente com a palavra de Deus. E tentando trazer para aquele lugar uma mudança, uma transformação de ambiente. Então, eu tenho o poder, através da luz da palavra, através da unção, da presença de Deus que habita em mim, de mudar os ambientes. Então, não me importa onde eu esteja, importa quem eu sou nos lugares onde eu estou indo. Porque eu posso estar num ambiente maravilhoso, limpo, que é uma igreja, Grace. Eu posso estar dentro de um ambiente incrível, que é a presença de Deus, num culto que eu amo demais. Eu amo cultuar Deus na igreja, eu amo estar ali com os irmãos. Eu amo esse momento, mas eu já vi e vivi a experiência de estar ali com gente que está com o coração impuro. Entendeu, Grace? Que está sentado do meu lado e me cutucando e falando: você viu a roupa da irmã? Que está ali do meu lado e está olhando, meu Deus, preocupado com alguma outra coisa. Eu já vi, Grace, eu já fui cantada no banco de uma igreja por uma pessoa que tinha um cargo eclesiástico dentro da igreja. E o cara disse assim: hoje você tá uma delícia dentro da igreja. Então o cara estava ali com qual propósito, Grace? Ele não estava no mesmo que o meu, então não era o lugar. Ele podia estar num lugar maravilhoso, com o coração impuro. Assim como eu posso estar com o coração puro no lugar onde a irmã disse aí, que possa ter pessoas de coração impuro. E eu tenho o poder de transformar este lugar. Eu tenho. Eu tenho condição de ter uma luz, né, nas trevas. A Bíblia nos tem vários textos que falam a respeito disso. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra, porque quando está escuro ela clareia. Nós temos esse poder de transformar qualquer lugar e qualquer ambiente. Então, nós temos essa condição. E aí, a gente pode ser essa luz no meio de lugares onde habitam realmente trevas comportamentais. E talvez, né? Talvez não, bem provável, né? Na grande maioria, eles nem conheçam a palavra. Porque, Grace, em alguns ambientes a palavra é negada, né? As pessoas não vão pregar, não vou pregar para esse cara porque ele está bêbado, né? Eu não vou pregar para essa pessoa porque ela está ali dessa maneira, se comportando de tal forma. Então, é sobre o coração. É sobre você estar. Você pode estar no lugar mais santo do mundo. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica, católica. Você pode estar dentro de um culto, adorando a Deus. Todo mundo ali envolvido numa atmosfera de Deus. Mas você pode estar com o coração contaminado, impuro. Com ódio de alguém que está ali dentro. Com desejos sexuais, como eu falei aqui da pessoa. Você pode estar pensando coisas ruins dentro daquele lugar puro e de culto, aquele ambiente. E, então, é sobre isso. É sobre o que está dentro de você. E é sobre o que está dentro de você, que você coloca para fora, que é por isso que a gente precisa realmente estar sentado em alguns lugares, em algumas mesas, que para alguns lugares, em alguns momentos, são interpretados como roda dos escarnecedores, porque eles estão escarnecendo, tem um pecado. Possa ser que em alguns lugares aconteçam isso, de verdade. Então, eu sou filha de uma... Eu vi alguém falando aí da festa junina, né? A gente teve aqui no condomínio essa semana a festinha junina dos moradores e foi um momento tão lindo. Cada família levou um prato de bolo, um prato de comida, a comunhão que estava ali, as crianças brincaram e não tinha nada a ver com religião. Era um momento onde estavam todas as pessoas ali se divertindo, rindo e passando o momento em família, em comunhão. Não tinha nada de nada. Então, eu penso assim, aquilo que eu carrego no meu coração, já convidei uma pessoa para ir no culto que acontece lá o louvor que acontece lá no escritório. Já falei de Jesus para outra pessoa. Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui para levar a boa nova. E eu vou falar para vocês, quando Jesus fala assim, ó, ainda que não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre é lançado fora,
Essas coisas que procedem da boca provêm do coração. Isso sim contamina o homem. Então a gente tem que cuidar para estar amparado e manter o nosso coração cada vez mais limpo e menos julgador. Eu vi que alguém perguntou aqui, Fábio, se você vai no SSS de Curitiba. Claro que a Fábio vai. Como que não vai? Nós estamos contando os dias aqui, falta 3 dias para a gente estar juntinho. E a gente vai estar em Curitiba nessa sexta-feira, sexta, sábado, domingo, no método SSS. Eu Vai sei ser que tem muita top. gente aqui na live. Vai ser no 12. Vai. E tem muita gente que está aqui, que está a caminho de lá. Eu tenho certeza que vai vivenciar uma experiência incrível de limpar o coração. A gente está falando tanto de coração, né, Fábio? No SSS é onde a gente vai limpar esse coração, vai tirar todos esses bloqueios emocionais que estão impedindo vocês de viverem aquilo que vocês precisam viver de uma maneira muito clara, muito direta. E assim, eu fico sempre semana de SSS, eu fico muito emocionada. A gente está aqui em oração, em jejum, entregando tantas coisas, né? Já pelas pessoas que vão estar lá. Então, eu espero que você que seja aí, que ainda não tomou a decisão, que seja da região do Paraná ou do Brasil, ainda tem algumas poucas vagas, mas você pode decidir estar lá e construir uma nova história. E construir uma nova história na sua vida, e se posicionar diferente, enxergar o seu verdadeiro valor, tirar essas amarras das alienações que foram impostas a você durante toda uma história. E a gente tem mais uma novidade, né, Fábio? A gente tem uma novidade, veio por aí, mais um evento incrível, o evento ID. ID, o nome do evento é ID. E esse evento ele vai acontecer em Alphaville, no dia 22 de julho. Né? Então, mês que vem, a gente vai estar junto em Alphaville para o ID Conference, uma conferência onde vamos estar eu, Rafael Assunção, Fabiana Pires e Matheus Correia para entregar ID de identidade, ID de ID. Então, vai ser uma conferência de 6 horas, aonde a gente vai estar vivendo um momento incrível, um momento muito profético, um momento extraordinário, que vai acontecer na Igreja Batista Atitude, dia 22 de julho, né? Então, se você é dessa região, de julho, é isso, né? 22 de julho. Eu falei junho? Não, julho. Ah, tá. 22 de julho. Então vai ser o ID Conference em Alphaville, na Igreja Batista Atitude. O link tá na bio, tá? Para vocês poderem adquirir seus ingressos. É um evento onde justamente a gente colocou um valor irrisório, né? Eu acho que está R$ 49,00 o ingresso. É um evento onde realmente é uma missão que a gente vai fazer. E eu espero que você tome a tua decisão de estar lá com a gente. Dia 22/7, em Alphaville, ID Conference. Quero dizer para vocês aqui só uma palhinha desse evento. Esse evento vai trazer para vocês um tempo muito forte, muito profético a respeito da sua identidade. Nós vamos fazer um evento que vai ser construído, né, durante essas 6 horas, com uma ativação profética sobre a tua vida. E eu tenho certeza que você vai viver uma experiência com Deus incrível naquele lugar, pois nós estamos aqui com o coração ardendo, porque esse evento, o ID nasceu no coração de Deus para transformar corações. Será um evento de uma riqueza de conteúdo e de unção profética tão maravilhosa. E se eu fosse você, eu convidaria alguém, estaria lá para você receber e viver essa experiência, porque o ID não será apenas uma conferência comum, vai ser uma experiência muito profunda que você vai viver ali com Deus, através da palavra, das ministrações e também dos momentos que nós vamos criar para ativar você e a sua identidade. Então, bora, né, Grace? Bora, vai ser lindo, vai ser no 12. No 12. Então, já coloca na tua agenda, dia 22/7, ID Conference. Ele é totalmente diferente do SSS, tá, gente? O SSS é 3 dias de evento, é evento de alto impacto, vai no desbloqueio emocional. O ID é uma ativação profética para a tua vida, para a tua história. Então, são coisas diferentes. E eu espero que você já coloque na sua agenda, dia 22/7. O valor, assim, alguém perguntou, mas tem que pagar para ir? Tem, porque tem os custos, né? Tem custo para organizar qualquer tipo de evento. E a gente realmente colocou esse valor como um valor simbólico para que você possa estar indo e levando muita gente para a gente fazer um movimento lindo nesse dia. Então, dia 22/7, já coloca na sua agenda aí. Fábio, obrigado. Vou correr agora para a mentoria Meta 23.
E a gente tem uma mentoria agora às 7 horas, então você que faz parte do Meta 23 já corre para a mentoria. Tô te esperando. Obrigado, minha amiga. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até, bora. A gente Um vai dia postar lindo para vocês. stories. Oi? Vai postar o vídeo sobre o vídeo nos stories. Ah, eu vou postar hoje nos stories. Tá Bora. Beijo, gente.